Agora que a gente já terminou os nossos ícones, a gente vai falar sobre redimensionar, pixel perfect e parâmetros. Lembra na aula passada, na hora que a gente estava redimensionando os nossos ícones e a gente mudou o stroke de 16 para 8? Então, agora a gente vai entender por que eu fiz aquilo. Nesse primeiro exemplo, eu usei esse ícone de casa para explicar se a gente usar o mesmo stroke em todos os ícones nos tamanhos variados que a gente tem, ele não vai funcionar. Porque se a gente manter a mesma borda em todos os ícones que a gente tem aqui, ele não vai ficar com o mesmo estilo de ícone em todos os tamanhos. A gente tem aqui o maior, que é 512, ele funciona com 12 pixels de borda, que é stroke, borda stroke. Mas o menorzinho, que é 32 por 32, ele não funciona porque a borda é muito grossa e acaba tirando as propriedades dos nossos ícones. Quando a gente adequa essa borda para ter um tamanho variável para se adequar com esses ícones que a gente faz, aí sim ele fica com as propriedades corretas. A gente tem o meu primeiro ícone aqui, ele é 512 por 512, ele está com 12 pixels de stroke. Aqui a gente tem 256, 6 pixels de stroke, 4, 2 e 2. Então a gente tem vários tamanhos e você vê que conforme ele vai diminuindo, esse stroke ele é adaptável nos tamanhos. Aqui eu tenho uma comparação entre os dois. 12 pixels de stroke o maior e 2 pixels de stroke o menor. Do outro lado, a gente tem dois tamanhos diferentes com o mesmo estilo de stroke, que são 12 pixels. Então a gente vê que quando a gente usa esse stroke adaptável para cada tamanho diferente, ele não quebra o nosso ícone se a gente usar o mesmo tamanho de stroke para todos os nossos ícones. Agora que a gente já falou sobre o redimensionamento dos nossos ícones com os tamanhos de strokes diferentes, a gente vai falar sobre Pixel Perfect. O que é Pixel Perfect? Todo projeto que a gente cria, ele é feito com uma grid de pixels. Então a gente tem pixel por pixel no nosso projeto. Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem subpixel e pixel perfect. Quando a gente está criando um nosso projeto, os nossos ícones, e a gente diminui naquele grid que a gente usou na aula passada, algumas coisas acabam ficando fora desse pixel perfect. Então acaba tendo o que chama de subpixel. É um pixel que ele é um ponto alguma coisa. Ele não é um número cheio, que seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente vai fazer? No final dessa aula, a gente vai pegar esses ícones que a gente fez na aula passada e vai adequar no Pixel Perfect. Mas lembrando que, se você for fazer os seus ícones para um projeto impresso, você não precisa fazer esse adequamento de pixels, porque esse Pixel Perfect, ele só é recomendado quando a gente for trabalhar com um projeto digital. Porque quando a gente tem um ícone que ele tem um subpixel, ele acaba ficando borrado na tela do nosso celular, do nosso monitor, do nosso tablet, do nosso notebook. Então, para isso que a gente faz essa adequação de pixel, para encaixar tudo dentro desse grid de pixel por pixel. Também na aula passada eu falei sobre a consistência de parâmetros. Essa consistência de parâmetros é algo bem importante para a gente levar em consideração no nosso projeto de ícones. Quando a gente está criando os nossos ícones, lembra na aula passada que eu falei, a gente tem que usar todos os cantos arredondados iguais. A gente tem que usar todas as bordas da mesma grossura. Então, nesse exemplo, eu coloquei dois exemplos que a gente tem aqui, que são o da esquerda, que é o errado, e o da direita, que é o correto. Então, o primeiro que a gente tem aqui, que é o errado, por que ele está errado? Porque a gente tem várias diferenças de tamanhos de borda e tamanhos de cantos arredondados no nosso projeto. A gente tem aqui bordas de 18 pixels, 24, 36, cantos arredondados de 8, 14 e 12. Então, essa diferença acaba colocando os nossos ícones de uma maneira que esses três ícones que a gente tem aqui, se a gente tiver essas diferenças de parâmetros, esses ícones não parecem que eles são da mesma família, porque cada ícone tem o seu estilo de parâmetros. Nesse segundo exemplo que a gente tem aqui, que é o exemplo correto, todos os parâmetros estão iguais. A gente está usando 16 de canto arredondado em tudo. A gente está usando 8 pixels de borda em tudo. Então, quando você for criar os seus ícones, se atenta para que todos os parâmetros têm que ser igual. Todos os cantos arredondados têm que serem iguais. Todas as bordas têm que ser iguais. Quando a gente cria isso no nosso projeto, a gente está criando todos os ícones da mesma família. Agora a gente vai colocar os nossos ícones no nosso grid de pixels. Se você não estiver criando os seus ícones para um projeto digital, essa parte você não precisa fazer, ok? Tá? Agora a gente vai começar a adequar os nossos ícones no nosso grid de pixels. Aqui a gente tem os tamanhos que a gente fez e no maior tamanho a gente já tem tudo adequado no nosso grid de pixels. Você vê que eu estou dando um mega zoom aqui
ele tá batendo certinho, sem ter o subpixel que eu expliquei. Nos ícones menores, quando a gente diminui, eles acabam quebrando e a gente tem que adequar eles no nosso grid. Então a gente vai começar aqui agora. Você vê que aqui ele não tá com o pixel totalmente preenchido, então o que a gente pode só clicar e arrastar, ele já entra no nosso pixel perfeito. Então beleza, esse aqui também. E esse aqui. Você vê que o tamanho dele, nessa partezinha aqui, tá 68.92. A gente vai aumentar isso para 70, para um número cheio. Aqui também, 100. E aqui, vamos fazer 130. Que a gente tem um gap de 30 pixels, que vai ser 130, 100 e 70. Beleza, a gente já adequou o primeiro. Vamos adequar juntos mais dois dessa lista e depois eu vou acelerar o vídeo. 128. Aqui a gente tem que bater em cima. Ó, tá batendo certinho aqui no nosso grid já. Eu tô segurando o Z no teclado e arrastando com o mouse aqui com o botão esquerdo pra dar o zoom. Beleza. Esse aqui também tá perfeito. Agora a gente vai arrumar o nosso calendário. Você vê que ele também tá perfeito aqui. Aqui em cima ele não tá batendo certinho, ó. Ele tá num subpixel. Então a gente vai pegar ele e diminuir um pouquinho. Já fica perfeito. Embaixo também já fica perfeito. Aqui ele tá perfeito. Vamos ver, espaçamento 23. Vamos pegar 1, 2, 3 para ele ficar 20 do ladinho. Aqui 1, 2, 3, 20 também. Ele ficou totalmente centralizado. Beleza? A nossa bolinha de 16. Aqui também 16. Aqui ó, 16. Aqui ó, 23 e 23. Dá pra gente pegar esse aqui e alinhar com esse cantinho aqui. A gente seleciona e aperta aqui para distribuir igual. Vamos fazer mais um. Aqui, ó, ele não tá batendo certinho e a gente tem que só arrastar um pouquinho pro lado. Ele já deu certinho. Vamos fazer 100 pixels de altura. E aqui 34 por 34, ele tá batendo certinho. Então aqui, ó, 100 pixels de altura. Quando a gente tem um ícone desse estilo aqui, que ele pode estar batendo aqui, ó, ele tá quase batendo certinho aqui. E aqui a gente não pode simplesmente pegar ele e arrastar para cá. Você vê que aqui ainda deu uma quebrada. Então o que a gente faz? A gente clica duas vezes, pega essa pontinha aqui e arrasta para cá. Aqui, ó, já arrasta para cá. Pronto, já foi certinho. O outro lado também. Pronto, deu certinho. Aqui embaixo, ó, a gente viu que tá quase pegando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar duas vezes e vai arrastar um pouquinho pra cá. E esse aqui também. A gente vai arrastar um pouquinho pra cima só. Você vê que quando eu dou um zoom out, ele fica perfeitinho aqui onde eu já arrumei. E onde eu não arrumei, ele dá um leve blurzinho. Beleza, vamos clicar duas vezes aqui. A gente arruma ele pra cá. Esse aqui, a gente arruma ele pra cá. Ele tá todo batendo no nosso grid de pixels. Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora. Você vê que aqui, quando eu tento centralizar um com o outro, ele acaba ficando um pouco descentralizado. Essa bolinha de cima acaba ficando torta. Por quê? Porque aqui a gente tem um número par e aqui a gente tem um número ímpar. Quando acontece isso, é só a gente pegar e arrastar um pouquinho para cá e ele já vai ficar 100% no centro. Deixa 2 pixels aqui. Beleza. Essas estrelinhas, como a gente tem cantos em ângulo assim, a gente não tem muito o que fazer, porque ele nunca vai dar um pixel perfect. Esse aqui é a mesma coisa. Como a gente tem ele em ângulo, ele não vai ficar certinho.
Beleza, eu já arrumei a minha primeira fileira aqui no meu segundo tamanho, que a gente tem 256 e 128 aqui. Eu vou continuar arrumando o resto. A gente não pode simplesmente pegar o que a gente arrumou, duplicar e fazer dividido por 2, porque ele ainda vai quebrar no nosso grid. Aqui, ó. Ele ainda vai acabar quebrando e dar um subpixel. Então a gente tem que adequar todos os tamanhos que a gente tem. Por que a gente cria uma variedade de tamanhos? É pra gente ter 4 tamanhos diferentes e todos eles serem adequados no nosso grid de pixels para ser o Pixel Perfect. Agora a gente vai passar para a menor fileira de ícones. Aqui eu estou clicando 2 vezes para abrir essa seleção e eu poder editar. Quando a gente tem um ícone desse estilo, que ele tem um canto arredondado e a gente não está no nosso grid de pixels, se eu simplesmente pegar e clicar nesses 2 pontos e arrastar para cá, esse meu canto arredondado vai ficar torto. Então como que eu resolvo isso? Eu vou colocar o preenchimento, aqui ó, preenchimento, e depois que eu coloquei o preenchimento, você vê essa partezinha que a gente tem aqui, ó, que ele tá descentralizada, a gente vai fazer dessa maneira, a gente vai adequar essa parte para cá, um pouco, esse aqui um pouco para cá. Você vê que a gente tá com 27.03, vamos colocar 28, beleza, tá, agora a gente vai pegar esse aqui, adequar para cá, o outro lado também, adequar para cá, opa, adequar para cá, ok, e esse cara aqui, que é essa partezinha de baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo, aqui ó, a gente vai criar um novo, vamos centralizar, você vê que agora está no grid. Eu posso pegar isso aqui e deletar. E aí eu clico aqui. Epa, clico aqui de novo. E aí eu coloco o preenchimento. E aperto ESC 2 vezes. E essa parte de baixo eu coloco para ficar arredondado. Depois que eu já tiver feito isso, eu vou unir. Ok, unir. A gente vai clicar com o botão direito. Flatten. E tira isso aqui e coloca o stroke. Prontinho, essa parte de baixo deu certo. Você vê que aqui a gente ainda não está no nosso grid de pixels. A gente pode simplesmente clicar aqui e arrastar. Aqui também. Arrastar. Prontinho. A gente está com o nosso ícone perfeito no grid aqui. Vamos continuar. Agora a gente colocou todos os nossos ícones no nosso grid de pixels. E é isso. Agora o que a gente pode fazer é, vamos criar um canto arredondado de 16, colocar uma borda branca, vamos duplicar. A gente tem 10 ícones. A gente faz uma fileira de 5 e outra fileira de 5. A gente faz assim. Ok. E a gente pega esses ícones que a gente tem aqui, vamos duplicar, agrupar tudo, aqui ó. Seleciono e aperto Command G ou Ctrl G. Aqui eu vou jogar eles no layer da frente, aqui Bring Forward. E agora eu vou arrastar dentro deles para centralizar. Esse aqui foi o pack que a gente criou nesse curso.